Esse vídeo aqui é especialmente para os meus filhos e filhas do futuro e para o meu eu do futuro também, quando ele decidir ver um vídeo antigo. Eu sou Leonardo Zarelli, desenvolvedor atualmente, ex-atleta, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a habilidade da era. Deixei aqui de capa uma arte que eu construí, porque eu parto do princípio de ser um artista. Eu sou um artista, você pode ser um artista se você quiser. E eu criei essa imagem que mostra muito a massa correndo a conteúdos rasos, vídeos, cursos, buscando se especializar em ferramentas. E uma das habilidades que ninguém está enxergando, uma delas é a metacognição. Enquanto todos cavam móvel, ele encontrou o ouro. Fiquei muito tempo seguindo uma linha de raciocínio para descobrir e entender o que é a metacognição. Eu já utilizava essa habilidade e mal sabia. Muitas vezes usamos isso, mas não sabemos que estamos usando. Em um vídeo que eu falei sobre a expansão de consciência, vai estar no card, eu falo que quanto mais, não só eu, mas o Dan Cole também no seu livro Propósito e Lucro, ele fala que para você sair da sobrevivência e ir para o jogo do status de evoluir na vida, é você ter a profunda consciência dos seus problemas e da sua vida, de todas as áreas. E a partir do momento que eu aprendi a metacognição, a minha consciência expandiu para entender que ela é a habilidade, na minha visão, a mais importante das eras e das gerações. A pessoa que desenvolver a habilidade da metacognição, de entender como ela funciona, consegue aprender e resolver qualquer solução em todas as áreas da sua vida. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Se você pegar e estudar artigos, pesquisar o que é a metacognição, você verá que ela vai fazer a diferença na sua vida. Então vamos falar um pouco sobre a metacognição. Vamos voltar aqui. Isso aqui eu mostrei num vídeo passado. Talvez foi mais profunda, que eu vou passar limpo rápido. As IA começaram a entender contexto do que você escrevia, começou a te dar orientação e começou a criar coisas também só por prompt. Deu uma travada. Beleza, então isso nos deixa mais relaxado a só delegar as coisas e muitas vezes não raciocinamos resolver as coisas da minha vida. Vou mandar um prompt aqui e ele vai me ajudar. Beleza, não raciocina. Se a gente partir para um filósofo, Sócrates, ele fala: conheça a ti mesmo. O que ele está querendo dizer é o poder de se observar. Conheça a ti mesmo por dentro. Em um vídeo, em um livro de ciências, eu vi sobre um gerino. O gerino, eles estavam estudando o gerino na psicobiologia. Vou tomar um cafezinho. Não pode faltar. Esse girino, trocaram a pele de cima dele e colocaram na barriga. E quando coçavam a barriga dele, a pele a pele que era das costas foi para a barriga. Quando eles coçavam a pele, ele coçava com a pata as costas, mas a pele estava na barriga. E o que eu falo sobre essa analogia? É que você pode até mudar o externo, mas se você não olhar para si mesmo, como Sócrates disse, conheça a ti mesmo, você não vai conseguir ter o poder de mudar as coisas na sua vida, na área da sua vida. Entendeu? E aqui a gente pode ver, botamos o óculos da observação e começamos a analisar os nossos pensamentos. É como usar o óculos para assistir os seus próprios pensamentos de longe. Você começa a ver o que está acontecendo. O que está fluindo, o que não está fluindo, o que está dando certo, o que não está dando certo na área do meu relacionamento, o que não está dando certo na área profissional,
o que não está dando certo na área espiritual, o que eu não quero seguir, o que eu quero seguir, qual é o meu trabalho, esse trabalho faz sentido na minha vida, eu entrei aqui para desenvolver habilidades, eu estou aqui só para, tem algum intuito eu estar aqui? É a parte de se questionar, se observar, que a metacognição nos traz a isso, entendeu? Explicando de forma mais didática, com a analogia. Então, na neurociência, a gente vai partir sobre a metacognição, seria ali na região do córtex pré-frontal, como está escrito aqui, né? O maestro cerebral, ele é um painel de controle onde ele tem o controle da atenção, da memória, emoções, do sistema límbico, o planejamento, e também tem aqui, não coloquei, da inibição, não, da insula. Se eu não me engano é insula, vamos até confirmar. Vamos confirmar que eu tenho meus estudos. Esse aqui é o meu terceiro cérebro. Vai ficar para um próximo vídeo para vocês entenderem o que seria o terceiro cérebro. Aqui. E eu queria ver. Aqui. É insula. Aqui, ó. Esse artigo vai estar no meu Substack. É só você entrar aí pelo link e você vai conseguir ler tudinho. A insula é responsável pelas respostas autonômicas e respostas e reações involuntárias. Entendido isso, vamos voltar lá para o conteúdo que está lotado aqui, oficina, máquina, habilidade. O cérebro é assim mesmo. Então, ela é responsável, não falei da insula, mas ela é responsável por algumas ações automáticas, vamos se dizer. E aí você começa a entender, sua consciência começa a expandir enquanto você está ouvindo esse vídeo, como funciona a metacognição e como funciona o seu cérebro, segundo a neurociência. A partir de você entender como funciona o seu cérebro e a neurociência, como a neurociência explica isso, sua expansão de consciência começa a aumentar. Você já começa a entender que a insula, como eu disse aqui, ela é responsável por algumas reações automáticas do seu corpo. Então você começa a ver entre esses sistemas complexos, como o sistema límbico, como o hipotálamo, como alguns que eu mencionei ali no artigo, se você quiser saber profundamente, veja no Substack. Eles mandam informação para o córtex pré-frontal, que é a central de controle que rege e integra todas as funções cognitivas. Então isso é a maestria, o maestro cerebral, a maestria da metacognição. Você sabendo isso, você consegue identificar muitos pontos interessantes na sua vida, como funciona o seu cérebro, como funcionam as suas reações, como você lida com você e como você reage a certas coisas de informações vindo de outras pessoas. Então isso te torna um ser mais evoluído, começa a te tornar uma pessoa que tem um autoaprendizado interno, e isso automaticamente vai expandir para outras áreas, não só externa. E aí a gente vê como funciona, é duas mentes, dois cérebros. A mente, a ação aprendendo, o que você está ouvindo aqui, você está utilizando sua primeira mente, primeiro cérebro, você está visualizando e ouvindo o que eu estou falando, e eu estou falando e estou mostrando o que eu aprendi. E a segunda mente é a mente reflexão, a mente observadora, que está observando, você está julgando o que eu estou falando, você está analisando o que eu estou falando, e se você estiver refletindo sobre o que eu estou falando, você está usando a segunda mente. Quando eu estou aprendendo algo novo, como eu estava aprendendo a metacognição, eu estava lendo e parando para analisar o que eu estava aprendendo. Eu lendo e aprendendo em algumas anotações. Então é a capacidade de você ter um óculos de cima, de um ângulo de cima, observando o que você está aprendendo, o que você está pensando. Aprender metacognição é criar a habilidade de monitorar, avaliar o que a mente e a ação está fazendo. Esse é o segundo cérebro.
Se você pegou a referência do terceiro cérebro que eu falei aqui, seria a gente utilizar ferramentas com IA, ferramentas de informação para organizar o que a gente aprendeu no primeiro cérebro, olha eu dando spoiler, no primeiro cérebro, e construir aquilo que a gente aprendeu no primeiro cérebro, colocar no terceiro cérebro. Tá ficando complexo, mas é muito melhor quando fica mais complexo, que só a expansão de consciência aumenta. Então, se você pegou, aprendeu um conteúdo, colocou em algum lugar, você tem um terceiro cérebro, um terceiro memória ali salva. E você pode utilizar segundamente para observar, ter reflexões e evoluir no aprendizado. Mas vai ficar para outro vídeo para a gente falar do terceiro cérebro. E seguindo mais aqui, a gente partindo para o crescimento. A gente desenvolvendo essa habilidade de entender como funciona a metacognição, o aprender a aprender, que a gente está na temporada do aprender, a desenvolver o aprendizado, como aprender. É como eu já cultivei morangos, já no terreno, já coloquei, e quando esse morango ele vai soltar brotos, não sei se eu coloquei o nome aqui, ó, estolhos, ele solta, um morango só solta vários brotinhos para vários lados, quando ele está bem saudável. E aí eu usei a analogia do morango. Se você está desenvolvendo a metacognição, com certeza, e sem nenhuma dúvida, você vai conseguir frutificar e expandir esse conhecimento para todas as áreas da sua vida. Porque você sabe como funciona o seu cérebro, você sabe como você reage, você está desenvolvendo o poder da observação, você está usando o segundo cérebro da reflexão observadora, que é a metacognição. E como eu coloquei aqui, ó, vários outros brotos, várias outras coisas construindo. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando, o abismo chama outro abismo. E aí se você for inverter, a construção chama outra construção. O aprendizado chama outro aprendizado. Se você está aprendendo a aprender como funciona o seu cérebro e como ele se desenvolve, segundo a neurociência, segundo a filosofia, que é duas áreas que eu gosto muito e eu acho muito interessante que todo ser humano deveria estudar para seu crescimento interno e externo também, porque a sociedade vai se beneficiar por isso. Você desenvolver isso, você vai prosperar em várias áreas. Você vai prosperar, então, abismo chama outro abismo, construir chama outro construir, outra construção, aprendizado chama outro aprendizado, prosperidade chama outra prosperidade. Então você começa a frutificar em várias áreas e você começar a desenvolver essa habilidade de aprendizado, você vai aprender na relação, no trabalho, no corpo, como desenvolver seu corpo. Você começa a pegar esses desafios, você começa a criar isso como um desafio na sua vida. Resolver problemas, porque problema sempre vai existir. Vai depender de quais problemas você quer resolver, quais problemas você está disposto a resolver, até que limite você quer ficar preso. Porque muitas vezes um problema é um limite na sua vida. E para você romper esse limite, você precisa resolvê-lo. Leve ele como um desafio. E assim como um morango é saudável, multiplica estolhos, a metacognição desenvolve sua mente para prosperar e multiplicar resultados em qualquer área da neuroplasticidade. Eu acho que chegamos a um ponto que a gente precisa pegar esse conteúdo e absorver. Eu te aconselho ler o artigo e observar esse vídeo e voltar se precisar e analisar bem e absorver isso que eu compartilhei com vocês de uma forma simples. Para você entender, eu precisei gravar um vídeo de 30 minutos
Não ficou tão bom, não gostei, porque eu estou desenvolvendo a habilidade de falar e comunicação e escrita. E eu gravei esse para sintetizar e melhorar e evoluir. Então, na nossa vida é muito do princípio do startup enxuta, é construir, medir e aprender. Eu construí um primeiro vídeo, medi ele, aprendi com o que eu errei ou faltou ou precisava melhorar e construir esse vídeo de forma mais simples, mais didática, de uma forma que eu consiga me expressar melhor de coração, e essa é a minha missão, entregar um conhecimento rico. Não quero que você utilize o tempo, que é o mais sagrado. Se você não tem a noção como o tempo é importante, assista O Preço do Amanhã. É um filme essencial aí para você refletir sobre o tempo. Então, aproveite seu tempo no máximo. Estamos aí poucos dias para 2026, 2026. Tinha que dar o agafe, senão não seria eu. 2026, comece um ano diferente. Comece hoje aprendendo talvez a habilidade da metacognição ou outra habilidade. Mas se pensarmos que tudo a gente tem que aprender, por que não desenvolver o aprender a aprender? Por que não entender como nós humanos aprendemos e se desenvolvemos para a expansão de consciência acontecer e a gente conseguir aprender as coisas com mais facilidade, entendendo como nosso corpo funciona, nossa mente, nossas emoções, nosso cérebro, com a base de informações que temos por conta da evolução tecnológica e as IAs que nos ajudam, por que não usar elas de maneira estratégica, de maneira sábia? Não queria falar, mas esse vídeo ficou, acho que é um dos melhores vídeos que eu postei nesse ano, e talvez vai ser o melhor desse ano, e estou muito grato. Espero que muitas pessoas vejam, mas as pessoas certas que estão procurando isso. Tamo junto e espero que meus filhos assistam esse vídeo aí, mesmo que leve um tempinho. Tamo junto.